Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Inglês em 5 minutos e hoje vamos desmistificar, vamos entender um pouquinho mais sobre onde ou como usar melhor o to ou for, que são duas preposições muito comuns e que as pessoas confundem com muita frequência, né? Então, como quase sempre nós temos que fazer, na verdade, uma investigação do português, tá? Quando a gente entende português, na verdade, Goethe dizia que é impossível você conhecer o seu próprio idioma sem conhecer um outro, né? Então a gente sempre passa por um idioma estrangeiro para aprender o nosso próprio idioma e vice-versa, né? Então a gente faz algumas análises aqui. Para explicar a treta do to contra o for, deixei aqui essa pequena frase e pense aí por um segundo como é que eu falo esta frase. Eu escrevo uma carta para você. Inclusive faz parte dos nossos exercícios, né, esta frase aqui. E muitas pessoas têm dúvidas, tá? Muitas pessoas falam I write a letter to you, e outras dizem I write a letter for you. E aí, elas não sabem muito bem, muitas vezes falam, pô, por que é uma ou a outra, etc, etc, etc. Hoje a gente vai entender. Bom, primeiro, interessante a gente saber que as duas estão corretas no sentido gramatical, ou seja, as duas estão gramaticalmente corretas. Agora, o que pega aqui não é o fato delas estarem corretas ou não. O que pega aqui, na verdade, é sobre o sentido que eu quero dar. Então é isso que é importante. Gramaticalmente, ambas estão corretas. Mas qual é o sentido delas? Vamos investigar. A treta começa aqui. O próprio português, nós usamos a palavra para com mais de um sentido. O sentido número 1, que eu coloquei aqui em tela, é um sentido de a, né? Um sentido de destino, ok? Ou seja, eu escrevo uma carta para você. Se eu estou dizendo que, na verdade, você é o destinatário, eu estou falando que eu escrevo uma carta a você, ok? Mas pode ser que eu queira dizer outra coisa. E aí eu colocaria o for. Como é que eu posso dizer outra coisa usando as mesmas palavras? Isso é comum em português. Na prática, por isso que, gente, eu sempre gosto de fazer a diferenciação entre a teoria e a prática. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas são ingênuas até, inclusive, na hora de falar inglês ou na hora de aprender inglês, pensando que só a teoria vai salvar ela e não salva a gente. A gente precisa ter as noções práticas do idioma. Por quê? Porque aqui, na prática, na teoria, deveríamos construir duas frases diferentes para dar sentidos diferentes, tá? Eu escrevo uma carta para você. Só que na prática a gente fala exatamente a mesma coisa. Então, em um contexto eu falo, olha, eu escrevo uma carta para você, querendo dizer, eu escrevo uma carta de mim para você, ou seja, você é o destinatário. Mas eu posso, por exemplo, você está ocupado e estamos no mesmo ambiente, né? E aí você fala assim, olha, Caleb, eu estou ocupado, ou estou ocupada. Escreve uma carta aí para mim. E aí eu digo, beleza, eu vou escrever aqui uma carta para você. Ou vou escrever aqui uma carta para você. Na verdade, o sentido desse para mudou. Porque eu não estou mais escrevendo uma carta que é destinada a você. Estou escrevendo uma carta no seu lugar. Então a gente precisa entender essas duas aplicações da própria preposição em português. Ou seja, um sentido primeiro sentido é o a, de destino, tá? Eu estou falando aqui, estou indicando um destino. E o segundo, a ideia do para, sendo óbvio, simplista, é o por. O que é o por? É algo em seu favor ou no seu lugar. Quando eu tenho o primeiro sentido, portanto, eu falo to, e o segundo sentido eu falo for. Portanto, I write a letter for you ou I write a letter to you, ambas estão corretas, gramaticalmente falando.
mas querem dizer duas coisas totalmente diferentes. A primeira, eu estou dizendo, eu escrevo uma carta para você, no sentido de uma carta a você, uma carta destinada a você. O segundo, eu estou dizendo que eu escrevo uma carta para você, no sentido de por você, no seu lugar ou a seu favor. Ficou claro? Bom, se não ficou claro, tiver alguma dúvida referente a isso, deixa aqui no comentário. A proposta, óbvio, desse tipo de vídeo é explicar muito rapidinho. Então, caso precise de alguma outra explicação, alguma dúvida que vocês tenham, deixa aí nos comentários. Se quiserem deixar o like aí para ajudar a gente, se inscrever no canal, agradeço de coração, tá bom? Então, bom, por hoje é só e até a próxima.